Fala galera da academia, beleza? Professor Bellinati de volta na área aqui para a segunda aula sobre divisão celular, né? Primeira aula sobre divisão celular, a gente falou sobre mitose. Segunda aula da divisão celular, a gente vai falar sobre meiose. Então vamos comparar? Vamos lembrar um pouquinho? O que é a mitose? A mitose é uma divisão celular equacional que mantém a ploidia original da célula e gera duas células filhas idênticas entre si. Você já está lendo aí e já sabe também que a meiose é uma divisão celular reducional que reduz a ploidia original nas células filhas à metade e ela gera quatro células filhas que não são idênticas em relação à célula original e também nem são idênticas entre si por causa da segregação independente dos cromossomos, que já é um pulinho para a gente começar a falar sobre genética. Toda a genética mendeliana é baseada no entendimento de meiose, então prestem bastante atenção. A meiose a gente encontra nos ciclos de vida, que nem vocês já viram com a professora Juliana, três tipos. Meiose para formar gameta, meiose para formar esporos e a meiose que forma esporos de novo, mas ganha um nome diferente, porque ela acontece no zigoto. Então vamos uma por uma. Meiose gamética é típica de animais, também encontrada em algumas algas, e ela acontece em organismos diploides e tem como objetivo a formação de gametas. Então você, eu, todos nós aqui, né, fomos derivados do amor entre nosso pai e a nossa mãe. Aí o seu papai plantou uma sementinha na mamãe. A sementinha do papai era uma célula haploide, um gameta. A sementinha da mamãe também uma célula haploide. Metade então dos seus cromossomos veio do seu papai, a outra metade veio da sua mamãe. Um lote haploide veio do seu pai, um lote haploide veio da sua mãe, por isso que você é um organismo diploide. Certo? Seu pai te deu 23 cromossomos, sua mãe também te deu 23 cromossomos, é por isso que você tem 46 aí agora. Meiose em vegetais e outros grupos de algas é tipicamente para a formação de esporos. Ela acontece na fase diploide do ciclo de vida, na fase espórica, e quando ela acontece, o objetivo então, formação de esporos. Os esporos são haploides e eles vão se disseminar pelo ambiente. Mas a gente tem uma outra possibilidade de formação de esporos que a gente vê em fungos e um outro grupo de alga. Perceba que a alga é um grupo bastante diversificado, né? É um grupo muito diversificado em termos de reprodução e várias outras condições. E aí é o zigoto, o produto direto da meiose, o produto direto da fecundação, que é a única célula diploide desse organismo que vai sofrer a meiose e que também forma esporos. Então não fique achando por aí que é padrão dos seres vivos que a meiose gere gametas. Na verdade, o padrão dos seres vivos é que a meiose gera esporos. É que nós não temos uma fase espórica, uma fase esporofítica ou esporogônica, alguma coisa assim. Por isso que, no nosso caso, a gente tem a meiose como sendo responsável pela formação dos gametas. Vamos dar sequência. Então, a meiose é um conjunto de duas divisões consecutivas. Isso daqui tudo é a meiose. Essa daqui é a primeira etapa da meiose. Essa daqui é a segunda etapa da meiose. E essas duas divisões consecutivas têm a responsabilidade de formar quatro células. E essas quatro células, olha só, elas têm a metade da ploidia da célula original. Então, se eu começar com uma célula 2N, eu vou terminar com quatro células haploides. E observe, bem observadinho, por gentileza, que após a primeira divisão da meiose, as duas células constituídas já são células haploides. Então, como é possível a gente ter aqui a redução de ploidia e aqui a manutenção da ploidia, como se a segunda etapa da meiose fosse um processo mitótico, semelhante a uma mitose? Vamos dar uma olhada no esquema um pouquinho mais completo. A gente tem, antes do processo de meiose, a intérfase, com a intérfase S, em que tem a replicação do ácido desoxirribonucleico, do DNA. Massa, intérfase S. Acontecida a intérfase S, entrando no processo de meiose 1, vejam o que acontece. Eu vou separar os cromossomos entre si, sem que eu separe suas cromátides irmãs. Então, a primeira divisão de meiose vai separar material genético sem duplicação de centrômero, tá? Eu vou separar os cromossomos homólogos. A meiose 2, que eu disse que é semelhante à mitose, é quem separa as cromátides irmãs. Duplica aqui o centrômero, então esta cromátide aqui vai para cima, essa cromátide vai para baixo, essa cromátide vai para cima, essa cromátide vai para baixo. Então, quantos cromossomos tem cada uma das células filhas? Tem um cromossomo só.
Quantos cromossomos tinha a célula original? Tinha 2 cromossomos. Então eu tenho 2 cromossomos aqui, agora cada célula tem um cromossomo, agora cada célula continua com um cromossomo. Então a primeira divisão é de fato reducional e a segunda divisão tem um caráter equacional. Cuidado, a segunda divisão de meiose não é uma mitose. Por que ela não é uma mitose? Porque ela não é precedida por uma intérfase. Certo? Eu teria que ter uma intérfase aqui para que isso daqui fosse uma mitose. Mas não tem isso. O que tem é uma outra divisão que precede essa segunda divisão. Legal? Então vamos olhar as etapas da meiose. Etapas da meiose. Meiose 1 tem sua prófase, metáfase, anáfase, telófase. Meiose 2, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Obviamente que elas são identificadas por esses números, prófase 1, metáfase 1, assim sucessivamente, que nem aqui embaixo, prófase 2, metáfase 2 e assim sucessivamente. Perceba que entre elas a gente tem uma fasezinha denominada intercinese. O que seria a intercinese? Só para facilitar aqui o seu entendimento, é como se fosse uma intérfase misturada com uma citocinese. A intérfase, na verdade, está aqui, ó. A intérfase vem antes da divisão. E a citocinese é o último momento da telófase. Ela faz parte da telófase, mas ela é o momento de separação da célula. Uma intercinese é, para efeito de entendimento, uma mistura entre uma intérfase e uma citocinese. O que ela tem de semelhante à intérfase? Ela tem de semelhante à intérfase que a célula aqui, ó, tem carioteca, que ela tem nucleolo, que ela tem alguma atividade metabólica, mas ela não duplica DNA. Ela duplica centríolo se for uma célula que tem centríolo, mas ela não duplica DNA. Duplicação de DNA está aqui só. Então percebe que eu duplico o DNA uma vez, eu divido a célula uma vez, e depois eu divido a célula uma segunda vez. Então eu fiz uma duplicação, uma divisão, 2 divisões. Por isso que o resultado aqui é metade. Se eu tivesse numa mitose, eu faria uma duplicação e uma divisão. Por isso que o resultado fica a mesma coisa. Eu divido por 2 o que eu dupliquei. Pronto, ficou tudo bem. Então vamos passar. Fases da meiose. Vamos mexer primeiro com a meiose 1. E eu vou fazer a mesma análise que eu fiz na mitose. Meu ponto focal aqui é a anáfase. Material genético sendo separado. Então, o que eu preciso para separar o material genético? Eu preciso que esse material genético esteja organizado, esteja condensado. Então, por isso que na prófase 1, eu condensei esse material genético, eu desmontei a carioteca, eu migrei os centríolos para que na metáfase tudo estivesse pronto e na anáfase eu realizasse a separação. Mas perceba que aqui a anáfase é a separação dos cromossomos homólogos e não das cromátides irmãs. Anota bem anotadinho aí no seu material que a única anáfase que separa cromossomos homólogos é a anáfase 1. Vou repetir. A única anáfase que separa cromossomos homólogos é a anáfase 1. Se for anáfase de mitose ou se for anáfase 2 da meiose, vai separar cromátides irmãs. Mas se eu estiver falando de anáfase 1, o que vai separar? Cromossomos homólogos. Muito bem, parabéns. Então vamos seguir. Então, olha só, separação dos cromossomos homólogos, certo? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E a gente vai mostrar numa imagem agora para deixar mais bonitinho. Olha aqui, a gente tinha célula em intérfase. Esta célula que estava em intérfase agora está em prófase 1. O que a gente observa na prófase 1? A gente observa que a membrana do núcleo ainda está constituída, mas já está sendo fragmentada. Que os centríolos já estão migrando para polos opostos e que o material genético já está aqui mais visível, não é mais cromatina, mas também ainda não é cromossomo. Quando chega na metáfase 1, o material genético agora está na região equatorial, os centríolos estão em polos opostos, as fibras do fuso estão constituídas e a carioteca está fragmentada, já colocada aqui para a periferia da célula. O que tem de diferente desta metáfase para a metáfase de mitose? Olha só, se fosse uma mitose, esses cromossomos, esses 4 cromossomos, estariam todos alinhados aqui na placa equatorial. 1, 2, 3, 4. Como é uma metáfase 1 de meiose, eles estão em duplas. Eles estão aqui formando estes pares de cromossomos homólogos. Então, mitose, eu teria os cromossomos alinhados na placa equatorial. Meiose 1, eu tenho os cromossomos formando aqui pares, eles estão em duplas na placa equatorial. Quando chega na anáfase 1, quem que é separado?
Um cromossomo grande do outro grande, os homólogos entre si. Um cromossomo pequeno do outro cromossomo pequeno, os homólogos entre si. Então, esta era uma célula 2N igual a 4. 1, 2, 3, 4 cromossomos iguais 2 a 2. O que está indo para a célula de cima? 2 cromossomos diferentes. Então, essa é uma célula N igual a 2. 2 cromossomos diferentes, uma célula N igual a 2. Belezinha? Precisamos falar agora do porquê que esse material genético aqui, ó, ficou com uma perninha mais clara, esse daqui com uma perninha mais escura. O que também aconteceu nesta imagem aqui, uma perninha mais escura, uma perninha mais clara, tá? Que é o processo de crossing over. O crossing over é um evento que acontece tipicamente em meiose, né? Quando a gente vai falando de vestibular, falar de crossing over, associe isso diretamente com meiose, meiose 1, mais especificamente prófase 1. A prófase 1, a primeira etapa da divisão meiótica, é subdividida em 5 etapas. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Existe sim uma formazinha de você decorar isso, e você precisa decorar isso, é importante decorar. Assim como prófase, metáfase, anáfase e telófase, a gente gosta de falar prometaana, telefonar, certo? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, a gente tem uma coisinha aqui para leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, que é a seguinte: lindas zebras pastam de dia. Para você lembrar aqui, primeiro é diplóteno, depois é diacinese. Então, lindas zebras pastam de dia. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. O que tem de relevante em cada uma delas? Vamos lá. Leptos quer dizer fios finos. Então, esses cromossomos estão começando a condensação. Ainda são fios finos. Zigos quer dizer par. Então, esses cromossomos estão formando o que a gente chama de bivalente. O complexo aqui de sinapse entre os dois cromossomos. Eles estão, então, formando pares, eles estão se pareando. Neste desenho, a gente tem um cromossomozão azul se pareando com um cromossomozão vermelho. Então, se eles estão se pareando, é porque eles são homólogos, certo? Então, é pareamento dos homólogos. Paquis quer dizer espesso, quer dizer grosso, tá? Então, aqui na fase do paquíteno, o material genético que estava começando a condensação está mais condensado. Eu tenho as sinapses que estavam começando na fase anterior completas, sinapses completas. E eu tenho aqui uma tétrade. O que é uma tétrade? É quando eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos de DNA colocados lado a lado. 1, 2, 3, 4. 2 a 2, isso aqui é um cromossomo, isso daqui é outro cromossomo. E aí é quando ocorre o crossing over. Então, quando é que ocorre o crossing over? Não é no leptóteno, não é no zigóteno, não é no diplóteno, não é na diacinese, é no paquíteno. No paquíteno tem a ocorrência do crossing over, na fase do meio, certo? Aí, acontecido o crossing over, o que é o crossing over? É a troca de frações, fragmentos, pedaços entre as cromátides internas de cromossomos homólogos. O pareamento desses cromossomos é lateral, não é de frente, não é de cima, não é de lado, não, é lateral. E quando eles estão se pareando lateralmente, olha só, somente as cromátides internas, representadas aqui pelos meus dedos indicadores, é que podem trocar pedaço. O crossing over é uma condição que não é obrigatória. Ele é entendido como aleatório e raro. Não vai acontecer todo o tempo em todas as células da mesma forma. Massa? Então olha aqui onde está acontecendo o crossing over. Está tendo um crossing over entre a fração aqui do cromossomo azul na parte de cima e a fração do cromossomo vermelho na parte de cima. Ele não está cruzando aqui embaixo. E esse material genético vermelhinho e azulzinho menores não sofreu crossing over. Quando chega no diplóteno, os materiais genéticos que estavam com as sinapses completas, olha só, o complexo de sinapses das proteínas que faziam essa organização desaparece. E onde teve o crossing over, se teve o crossing over, vai aparecer o quiasma. O que é o quiasma? É o material genético ali, ó, tentando separar. Como teve o cruzamento, há uma, digamos, dificuldade de separação desse material genético. Então o quiasma fica visível. Crossing over é aqui, e aqui o quiasma ficou visível. Quando a gente chega na diacinese,
eu tenho agora o meu material genético totalmente pronto para entrar em metáfase. E o que é o material genético pronto para entrar em metáfase? O quiasma já se desconstituiu, os dois cromossomos estão separados, né? Diplo quer dizer par, então eles estão se separando em dois novamente, não juntando que nem estava aqui, tá? E diacinese é a separação desse material, tá bom? E perceba que o envelope nuclear aqui estava mais presente e aqui mais fragmentado. O material genético aqui estava menos condensado e aqui mais condensado. A gente está avançando do começo da prófase para a metáfase. Legal? Então, o crossing over, se acontecer, acontece no paquítano durante a prófase 1. Vamos seguir. Agora a gente está na meiose 2. A gente já separou essas duas células, cada uma com metade do material genético original, cada uma das células haploides. E agora o que a gente tem? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. O que a anáfase 2 vai separar? Vai separar cromátides irmãs. O que a anáfase 1 separava? Cromossomos homólogos, muito bem, né? Dando sequência. Então, de novo, meu ponto focal é a anáfase, a separação das cromátides. Para isso, eu preciso ter o material genético condensado, é quando a metáfase está constituída, e a prófase é quem estava executando isso. Lembra que isso daqui eu disse agora há pouco que era semelhante ao que a gente observa numa mitose? Então pronto, vamos olhar as imagens aqui. Ó, é o padrão de uma mitose, mas é meiose 2. Então eu tenho esta célula com dois cromossomos, na prófase eles estão condensando, os centríolos migrando para polos opostos, o envoltório nuclear aqui desaparecendo, a mesma coisa na célula de baixo. Quando chega em metáfase, eles estão plenamente alinhados ao equador da célula, não estão em pares, eles estão alinhados. E aí quando chega aqui entre a metáfase e a anáfase 2, as proteínas centroméricas se separam, então eu tenho uma cromátide indo para cima e uma cromátide indo para baixo. Uma cromátide para cima, uma cromátide para baixo. Um material genético, dois materiais genéticos para cima, um material genético, dois materiais genéticos indo para baixo. Então, uma célula que tinha dois materiais genéticos, dois cromossomos duplicados, vai passar até agora dois cromossomos, só que dois cromossomos simples. Então aqui é uma célula N igual a 2, uma célula haploide igual a 2, e aqui é uma célula haploide igual a 2. Só que a quantidade de DNA que tem aqui é o dobro da quantidade de DNA que tem aqui. Então o que a meiose 2 separa? A meiose 2 separa DNA, não separa cromossomo. O que a meiose 1 separou? A meiose 1 separou tanto DNA quanto cromossomo. Vamos contar? O que tinha nessa célula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de DNA. Ó, a gente confere aqui na metáfase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uma das células filhas tem quanto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Separou DNA à metade. Quantos cromossomos tinha? 1, 2, 3, 4. Quantos cromossomos tem? 1, 2, 1, 2. Então a meiose 1 separa cromossomo e DNA. A meiose 2 separa apenas DNA. Pronto. Então vamos dar uma olhada agora no tal do crossing over com mais carinho para eu te mostrar que as células filhas são diferentes entre si e diferentes da célula original. Então vamos lá. Célula original tinha 1, 2, 3, 4 cromossomos e as células filhas têm 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Elas são iguais entre si no tipo de cromossomo, ó, grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno. Mas elas diferem, por exemplo, em relação à constituição desses cromossomos por causa do crossing over. Aqui, o que a gente percebe que teve de crossing over? Grande com grande, essa fraçãozinha aqui, um pedaço do claro foi para o vermelho, um pedaço do vermelho foi para o claro. E aqui, ó, nesses outros dois cromossomos também, eu tive o pequeno com o pequeno, um pedaço do vermelho para o claro, um pedaço do claro para o vermelho e pronto. Quando eu constituo aqui as células filhas, olha que combinação interessante, né? Eu vou ter um cara que tem um cromossomozão vermelho e um cromossomozinho claro com um pedaço do vermelho. Um cromossomozão vermelho com um pedaço do claro e um cromossomo pequeno todo claro. Um cromossomozão claro com um vermelho, tendo um pedaço do vermelho aqui. E um cromossomozão claro com outro cromossomozinho claro, mostrando então que eu tenho aqui um pedaço do vermelho. Então elas são diferentes entre si por causa da permutação do crossing over e diferente em relação à célula original. Que maravilha! Já estamos chegando no fim da aula de meiose.
A gente precisa entender esse gráfico aqui antes de ir embora. Calma, não é tão rápido assim. Então vamos lá. Gráfico da quantidade de DNA ao longo do tempo das fases de uma meiose. Se isso daqui fosse uma mitose, vamos relembrar o gráfico da mitose. Ele estava aqui num certo nível em G1, dobra durante a fase S, atinge o máximo durante G2, aí vem prófase, metáfase, anáfase, telófase e volta para o valor original. Certo? Só que como isso daqui é uma meiose, eu vou ter uma quantidade de DNA de uma célula diploide. Esse DNA é duplicado. Então, por exemplo, esta célula aqui tinha 2 cromossomos e 2 moléculas de DNA. Aqui continua 2 cromossomos, mas eu tenho 4 moléculas de DNA. Conforme eu vou avançando aqui, eu tenho essa divisão, que é a divisão reducional da meiose 1, eu formo 2 células e cada célula filha agora é haploide. Cada célula filha agora, dos 2 cromossomos originais, tem um só. Só que não teve a separação do centrômero, lembra? Então esta célula aqui tem um cromossomo com 2 moléculas de DNA. Por isso que a minha quantidade de DNA aqui, ó, voltou para o patamar original. O que a meiose 2 é capaz de fazer? É capaz de separar o DNA. Então, quando eu chegar aqui, de metáfase para telófase, quando eu separar essas 2 células aqui, ela vai continuar haploide, eu vou ter justamente a separação do meu DNA, que era a mesma quantidade da original, agora caindo a uma quantidade que é a metade da original. Então agora eu vou ter um cromossomo com uma molécula de DNA. Vamos repetir. 2 cromossomos com um DNA cada, portanto 2 DNAs. Dupliquei. 2 cromossomos com 2 DNAs cada, portanto 4 DNA. Separei. 2 cromossomos com 2 DNAs cada, portanto metade da quantidade original por célula. E agora, um cromossomo com um DNA cada e, portanto, metade da quantidade de DNA, mas eu mantive a haploidia aqui no finalzinho. Massa? Vou dar só uma pincelada em gametogênese, e falar melhor da gametogênese quando a gente estiver falando de reprodução. O que interessa para a gente da gametogênese agora é o seguinte. Olha o que vai acontecer com as células germinativas primordiais de meninos e de meninas durante a espermatogênese e durante a ovogênese. Durante o período de multiplicação, estas células sofrem mitoses. Então, célula diploide forma 2 células diploides, que formam 4 células diploides e assim sucessivamente. Aqui, então, é mitose, essa é a primeira fase. No menino e na menina, essas mitoses são iguais. Passada agora pela multiplicação dessas células, eu entro no período de crescimento. Eu tenho os cito 1, derivado a partir das gônias. Então, uma espermatogônia cresce, não muito, e forma o espermatócito primário. Enquanto que uma ovogônia cresce muito, cresce bastante, e forma um ovócito primário. Esse espermatócito primário forma 2 espermatócitos secundários. Este ovócito primário se divide e forma um ovócito secundário, um só, tá vendo aqui? E um corpúsculo polar ou polócito. Não está anotada a haploidia aqui porque eu quero perguntar para vocês qual é a haploidia aqui. Então vai, qual é a haploidia dessas 2 células e qual é a haploidia dessas 2 células? A haploidia é N ou 2N? N. Porque a primeira divisão de meiose que está acontecendo bem aqui, ó, essa daqui é a primeira divisão de meiose, os citos 1 sofrem meiose, reduz a haploidia metade. Então isso daqui é uma célula haploide, isso daqui é uma célula haploide, isso daqui é uma célula haploide, isso daqui é uma célula haploide. O que vai acontecer agora com cada uma dessas células haploides, que são 2 espermatócitos secundários, um ovócito secundário e um polócito primário, que provavelmente ele morre, mas vamos fingir que ele continua. Eles vão sofrer a segunda divisão da meiose. Então, esta célula haploide forma 2 células haploides, elas são chamadas espermátides, e este aqui, que é o nosso ovócito secundário, sofre a segunda divisão de meiose e então forma o óvulo. Curioso observar o seguinte, que o momento em que cada uma dessas ações acontece varia do menino para a menina. Tá vendo aqui, ó, o processo de período de crescimento, primeira divisão de meiose, segunda divisão de meiose? Nos meninos, isso acontece quando eles entram na puberdade.
Então você, menino que está me assistindo aqui, durante, né, a sua infância, durante o seu período pré-puberdade, você não realizou essas atividades, a não ser essa multiplicação aqui. Quando você entrou na puberdade, você fez essa atividade e você a realiza todos os dias incessantemente. E aí, ao final da divisão da meiose, percebam, não temos o gameta masculino pronto. Esse gameta precisa passar por uma diferenciação aqui, chamada espermiogênese, que diminui a célula, há uma perda volumétrica incrível, perde muitas organelas, forma-se o acrossomo, concentra mitocôndrias aqui, forma-se o flagelo e de fato temos espermatozoides. Na menina, cada uma dessas atividades aqui acontece numa fase diferente. Vamos dar uma olhada. Aqui, período de multiplicação e a primeira divisão da meiose, menina, aconteceu antes de você nascer. Então, quando você nasce, você já tem todos os seus ovócitos primários concebidos, constituídos no seu óvulo. Quando você, menina, entra na puberdade e uma vez por mês você completa um ciclo ovulatório, este seu ciclo completado aqui faz com que você complete agora a primeira divisão de meiose. Então você nasceu aqui com a sua célula iniciada a meiose em ovócito primário. Quando você entra na puberdade, faz o seu ciclo ovulatório, você completa a meiose 1 e você libera o ovócito secundário. Então o termo ovulação, ele não é assim tão correto. O correto seria uma ovocitação, foi o ovócito secundário que foi liberado. Como é que o ovócito secundário se completa agora, a segunda divisão de meiose, para chegar em óvulo? Se ele sofrer a fecundação. Ele está mostrando aqui um espermatozoide e um óvulo, porque essa é uma figura ilustrativa, né? E é por isso que eu estou te explicando aqui. Então, o espermatozoide, na verdade, ele encontra o ovócito secundário. E quando o espermatozoide encontra o ovócito secundário, só por causa disso, o ovócito secundário termina a segunda divisão de meiose, forma o óvulo e o segundo corpúsculo polar, e então, de fato, aqui embaixo a gente tem agora o zigoto constituído. Beleza? Na aula de fisiologia do sistema reprodutor, a gente vai falar melhor sobre o processo de gametogênese. Por aqui, na aula de meiose, já tá bacana. Um abraço e até mais!